Oi, está começando o episódio 160 do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Quem acompanha o 451 MHz vai gostar de uma novidade que a gente preparou para esse segundo semestre. A partir de agora, o podcast passa a ter episódios toda semana. É isso aí, toda sexta-feira a gente vai conversar aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. E para quem já curtiu essa nossa temporada especial de julho, com episódios da Feira do Livro, a gente também vai continuar a publicar as grandes mesas do nosso festival literário, que é realizado aqui pela Associação 451 e pela Maré Produções, na Praça Charles Miller, no Pacaembu, no mês de junho, sempre no feriado de Corpus Christi. E além dos episódios da feira, a gente vai ter a presença nobre da poeta e colunista do 451 MHz, Bruna Beber, que vai trazer para cá, para os seus ouvidos, todo o repertório de leituras e os livros que chamaram a atenção dela aqui para o nosso podcast. Então, a gente tem muitas histórias ainda para contar, que são histórias, às vezes, que estão no nosso imaginário, mas não estão na literatura, ou histórias que não estão nem no nosso imaginário e precisam entrar por meio da literatura. O problema do racismo no Brasil, do colonialismo na África, passa pela negação da humanidade das pessoas negras, da nossa subjetividade. Essas vozes que você acabou de ouvir são da Bianca Santana e do Ernesto Mané. Eu já vou falar mais sobre eles, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio da Lei Rouanet. A Bianca Santana é escritora, jornalista e professora. Ela é colunista da Folha, comentarista do Jornal da Cultura, tem uma atividade bem grande no jornalismo e no debate público brasileiro. Ela é uma grande ativista do feminismo negro brasileiro. E ela já lançou alguns livros que são incríveis, como, por exemplo, Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro, que foi lançado em 2021 pela Companhia das Letras, e também Quando Me Descobri Negra, que saiu em 2015 pela editora SESI São Paulo e em 2023 ganhou uma nova edição pela editora Fósforo. Em 2025, a Bianca publicou o infantil Quem Limpa pela Companhia das Letrinhas. E agora, em agosto, a Bianca está lançando o primeiro romance dela, Apolinária. Nesse livro, ela mistura ficção e realidade para contar a história da avó dela, que as pessoas mais chegadas chamavam de Polu. Enquanto ela conta a história da avó dela, dessa grande figura que influenciou a vida e o pensamento da Bianca, a narradora fala de família, racismo, migração para São Paulo, né? A família dela veio da cidadezinha baiana de Tabocas do Brejo Velho. Então a Bianca fala um pouquinho sobre esse jogo entre biografia e ficção em Apolinária. E uma outra viagem que envolveu as buscas pelas origens está por trás do livro de estreia do nosso outro convidado, que é o Ernesto Mané. O Ernesto é paraibano, ele rodou o mundo primeiro para estudar física nuclear, ele é doutor em física nuclear e trabalhou nos maiores laboratórios do mundo, e hoje ele representa o Brasil na nossa embaixada em Buenos Aires. E faz alguns anos, o Ernesto tirou a dupla cidadania, ele se tornou cidadão guineense naturalizado. Esse processo de se tornar cidadão guineense é narrado no livro que ele acabou de lançar, Antes do Início, que saiu aqui pela Tinta da China Brasil, que é o nosso selo editorial aqui da 451. Nesse livro, que chegou às nossas mãos por indicação do grande escritor Gustavo Pacheco, o Ernesto narra essa viagem que ele fez para conhecer a família do pai, que é uma figura muito marcante, né, de uma maneira muito diferente da avó da Bianca, mas é uma figura marcante. Ele vai para Guiné-Bissau conhecer a família do pai, os avós, os primos, tias, etc. E essa viagem transformou ele profundamente. Então vamos lá ouvir a primeira parte da conversa da Bianca Santana com o Ernesto Mané. A gente está aqui no 451 MHz para falar de dois livros que acabam de sair e que falam sobre ancestralidade, falam de buscas pelas origens, né? Nós estamos aqui com o Ernesto Mané, que está lançando pela Tinta da China, que é a editora aqui da casa, Antes do Início, né? Que esse relato é um diário de viagem, a gente vai falar mais sobre ele, e com a Bianca Santana, que está lançando seu novo livro, Apolinária, que nos conta a história da avó dela. Que alegria ler você mais uma vez. Você está lançando diversos livros, né? Seja os seus livros mais jornalísticos ou então mais literários, como é o caso, sempre trazendo coisa para pensar, né? Quer falar para a gente um pouquinho, Bianca, de quem foi a sua avó Polu, quem é a Apolinária, personagem principal desse livro?
Conto. Primeiro, agradecer demais essa conversa. Paulo, que bom estar nessa troca com você, ainda mais junto com o Ernesto. Eu estou encantada pelo Antes do Início, o livro dele. Então, assim, eu tenho que me segurar para falar do Apolinária, que ele está aqui para falar do livro dele. Mas dizer que realmente estou amando a leitura. Estou quase no finzinho e tá demais. Recomendo muito. Bom, Apolinária é meu primeiro romance, né? Minha primeira ficção. Lá no Quando Me Descobri Negra, eu fiz alguns pequenos textos de ficção ali na última parte do livro, mas nunca escrevi assim ficção do jeito que eu experimentei agora em Apolinária. Essa personagem muito inspirada na minha avó, que nasceu no começo do século XX, lá no Rio São Francisco, na Bahia, e a minha avó migrou para São Paulo na década de 1950. E a partir da minha avó, eu crio essa personagem que migrou um pouco antes dela, né? A Apolinária personagem chegou aqui em 46. E que vai contando, a partir do seu ponto de vista, a história, né, dela mesma, que vai sendo permeada pela história do Brasil no olhar desta mulher negra, nascida no começo do século XX no Rio São Francisco. Mas eu misturo duas vozes. Além da voz da Apolinária em primeira pessoa, tem a voz da Bianca, neta dela, que vai também contando a história da avó, mas com um olhar mais crítico, né, ao próprio olhar da avó, mas de forma muito saudosa, respeitosa. Então também tem aí um diálogo entre gerações. E Bianca que conta também a sua própria história, né? Assim, ao narrar da avó, ela fala de si também muito, né? E esse diálogo entre as duas gerações é uma coisa incrível, né? Que o livro traz. Nessa primeira pessoa de duas narradoras, a gente tem a história de 3 gerações. Porque também tem a Maria no meio da história, que é a mãe da Bianca, a filha da Apolinária, mas ela não fala no livro, né? Enfim, tenho aí algumas escolhas literárias para ela não ter narrado no livro. Mas talvez porque a Maria seja dessa geração que precisou estudar, trabalhar e fazer tanto e carregar tanto nas costas que ela não teve muito tempo de contar história nenhuma, nem a dela, nem da mãe, nem da filha, né? Ela passava 4 horas por dia no transporte público e 9 horas por dia vendendo prego no telefone. Então não dava para contar nada. Mas tanto a Apolinária, né, num outro Brasil, tinha tempo de contar, principalmente quando estava ali empregada doméstica e mais velha, né, quando já não trabalhava mais. E Bianca que, por a Maria ter trabalhado tanto, teve mais oportunidade de escolarização e tem mais possibilidade também de contar. Tem uma história, essa história do Brasil que o livro conta também, através dessas personagens, que é uma coisa muito legal. Ernesto, e você? O seu livro é um livro literário, mas não é ficção, ele é um diário de viagem. Queria que você falasse um pouco também sobre essa escrita que não é tão planejada, embora o livro conte aí a história de uma viagem que você planejou fazer e tal. O resultado literário é uma coisa que você não tinha como prever. Fala um pouquinho sobre essa ideia de escrever, essa busca sua pela sua ancestralidade, pelos seus avós, inclusive, né? Como a Bianca fez também, de certa maneira, você investiga a geração, 2 gerações acima, né? O que aconteceu ali. Paulo, muito obrigado também pela oportunidade, pelo espaço aqui, né, na 451. Também fico muito feliz e honrado de estar aqui dividindo esse espaço com a Bianca, né? É uma pessoa também que é uma referência para mim. E eu também estou muito ansioso para poder ler o livro dela, a Apolinária. Essa conversa entre a gente, eu acho que tem vários pontos de contato, na verdade, né? Porque a gente está falando de ancestralidade, a gente está falando da história do Brasil, que se confunde com a história da África, e a gente está falando também de histórias que se repetem, porque, para os ouvintes terem também uma referência, eu sou filho de africano de primeira geração, né? Meu pai, ele migrou para o Brasil nos anos 70, ele recebeu a bolsa do governo brasileiro, isso foi na esteira do processo de independência da Guiné-Bissau, que também era uma colônia portuguesa. E aí foi ao Brasil, chegou lá, conheceu minha mãe, eles se casaram, daí minha irmã e eu, a gente nasceu, e depois meus pais se separaram, e aí o nosso pai, ele abandonou a família quando a gente ainda era muito pequeno, né? Eu tinha 7 anos de idade, 6, 7 anos. E eu só fui retomar o contato com meu pai aos 20 anos de idade, já no início da minha vida adulta. E eu conhecia muito pouco sobre a história do meu pai, sabia muito através da minha mãe, na verdade, mas aí era uma versão contada
a partir da perspectiva dela, que foi ex-esposa dele e que teve um processo de separação muito conturbado, muito conflituoso. Então, eu ouvia sobre meu pai através dessa voz, dessa versão. E ao longo de toda a minha vida, eu fui criando a necessidade de buscar saber o que estava do outro lado, saber a versão dele da história, do que aconteceu e como é que ele chegou no Brasil. E também queria entender por que ele se afastou também da minha irmã e de mim, depois da separação. E também do outro lado do Atlântico, né? Já que ele veio da Guiné-Bissau. E quando ele chegou no Brasil, ele já era adulto. Então, ele tinha uma vida pregressa. E então, eu fiz essa viagem em 2010 para Guiné-Bissau. E levei comigo um caderninho de anotações. E no calor do momento eu fui registrando tudo que aconteceu. As conversas que eu tive, o que eu vi, o que eu senti. E isso foi disparando alguns gatilhos, né, internos, que ao registrar isso, eu fui também meio que destravando algumas memórias da minha infância. E eu fui escrevendo de uma maneira que eu ia mesclando o que eu ia vendo com essas minhas memórias autobiográficas. Apesar de não ter sido uma coisa planejada, saiu daquele jeito. E esse texto ficou guardado durante uma década, estava guardado numa gaveta. Eu, então, revisitei durante a pandemia. E a pandemia foi um momento muito estressante para todos nós, né? A gente estava ali se deparando com a possibilidade de morrer, todos nós. Ainda mais no momento em que o Brasil estava sendo governado ali no momento por alguém que não estava muito sensível, digamos assim, com a necessidade de proteger a população de uma pandemia, né, uma crise sanitária de nível global. Então, todos nós estávamos suscetíveis. Eu fiquei com medo de morrer, como eu acho que quase todos nós ficamos, né? E eu, então, decidi transcrever o que tinha colocado naquele diário para o computador e ver o formato como é que aquilo ficou. E aí eu passei a compartilhar com algumas pessoas próximas para pedir opinião sobre aquilo e eu passei a procurar a possibilidade de publicar isso junto com a editora, mas eu não conhecia nada de mercado literário, né? E aí uma das pessoas que leu e que me deu um grande apoio foi o meu colega diplomata, o Gustavo Pacheco, que se tornou um dos meus editores, né? E aí a história você conhece muito bem, porque a Tinta da China acolheu, né, o projeto, e aí a gente trabalhou junto. O resultado final do livro, ele não distancia muito do manuscrito original. Eu estou fazendo essa reflexão nesses últimos dias. Eu acho que tinha muita coisa guardada dentro de mim que tinha que sair. E saiu daquele jeito. E aí eu acho que a forma literária que essa expressão teve, eu posso dizer para vocês assim, com toda tranquilidade, que não foi intencional, não foi planejado. Mas é claro que o processo de edição deu uma polida no texto. Acabamos que encontramos aí uma forma de prosa que tornou mais fluida a leitura, né, para o leitor, mas na essência o livro continua guardando ali aquelas notas que eu tomei no calor do momento durante a viagem. Muito legal, é um prazer editar você e trazer um diário, uma forma literária importante que hoje em dia parece estar um pouco desaparecendo, né? A gente tem visto menos livros nessa forma, os escritores escrevem menos dessa forma. Ô, Bianca, esse livro seu, ele tem cara de ser um projeto antigo daqueles, poxa, eu preciso contar a história da minha avó, aquela coisa que todo escritor tem. Queria te perguntar também, em termos de projeto literário, você falou do Quando Me Descobri Negra, né, que é um ensaio, mas que já tem uma pegada literária, como você falou, e nesse caso, queria te perguntar, como é que você foi recolhendo esse material todo? Dá para perceber que desde pequena já tinha um olhar de escritora sobre a sua avó, pegando detalhes da personagem que ela era, tal. Conta um pouco pra gente desse projeto que resultou no livro. Conto. Além de ser uma ideia antiga, é um projeto literário antigo. Eu abri o primeiro arquivo dia 28 de dezembro de 2014. Eu olhei outro dia, assim, qual é a primeira versão, né? A primeira versão foi entre Natal e Ano Novo, há mais de 10 anos. Então, eu tinha acabado de escrever os relatos de Quando Eu Me Descobri Negra. Estava com ele num processo de edição, ele foi publicado depois em 2015, no ano seguinte. Mas eu estava muito pulsante, assim, né? Com uma vontade, um desejo de escrever muito latente. E comecei a escrever sobre a minha avó, mas ainda sem ficcionalizar e em terceira pessoa.
E conforme eu fui escrevendo em terceira pessoa, eu achava que fazia menos sentido do que tentar experimentar uma voz dela. Eu já tinha ido a essa região do Rio São Francisco, onde ela nasceu, uma vez em 2005, mas aí nasceu o desejo de voltar para fazer alguma pesquisa e voltar também para ajudar a construir a voz dessa personagem. E eu só consigo voltar em 2022, porque além das dificuldades todas da vida, a gente teve uma pandemia, como bem lembrou o Ernesto. Eu faço essa viagem depois, em julho de 2022, e muito da construção da voz dessa personagem, de muitos detalhes que eram dela, eles eram também do lugar de onde ela veio. Então essa viagem também me ajudou muito a construir essa voz. E nas diferentes versões, eu tive uma narradora contando da Apolinária em terceira pessoa, depois eu mudei pra primeira, depois só a voz dela não era exatamente isso. Aí eu fiz a voz de uma neta que chamava Jaqueline, aí eu comecei a ficar muito incomodada com a Jaqueline, que era tão parecida comigo, por que eu tava dando outro nome? Aí fui pra voz da Bianca. Então foi assim um projeto em que eu não tive pressa nenhuma de publicar ou de terminar, mas que eu fui experimentando mesmo diferentes modos de narrar e diferentes vozes, né? Mas eu achava que eu ainda estava muito longe de amadurecer o que eu desejava para esse livro, quando ano passado, num festival literário em Paracatu, eu ouvi a Ijaba Cego, uma autora italiana e somali, né? E ao ouvir a Ijaba, ela falou que para ela tinha sido muito importante dedicar um dos livros dela para a sobrinha, uma sobrinha que vivia nos Estados Unidos e que nunca tinha ido para o continente africano. Nessa hora eu entendi que o que me faltava era escrever o livro para alguém. Para quem que eu estou escrevendo essa história? Seja lá em que pessoa seja lá quem narre, o livro é para quem? E aí eu entendi que era para Cecília, minha filha. E eu coloquei alguns marcadores, como se fosse uma carta para Cecília, que depois de entregar para Fósforo, né, a primeira versão, as editoras me sugeriram: acho que dá para tirar essas marcas da Cecília, né? Acho que foi importante dedicar ela para escrever. Mas realmente, a gente tirou essas marcas do texto e só dediquei para a Cecília. Ah, interessante. São os alicerces que te ajudaram a construir, mas que você acabou não incorporando no resultado final. E você vê que um livro como esse, de 120 páginas, levou mais de 10 anos, é isso, para ficar pronto. É sempre muito importante lembrar o processo, porque tem gente que às vezes tem uma pressa e acha que é rápido. E eu vejo nos livros de vocês muitas aproximações. O livro começa de maneira incrível com essa avó que criava codornas numa vaga de garagem, né? Mandou erguer as paredes, fechou, virou um viveiro de codornas. Isso aí da sua cabeça ou veio lá? Parece Gabriel Garcia Marques. Pois é, mas isso é verdade. É inacreditável essa história, Bianca. Que avó é essa? Eu não sou tão criativa. Uma avó maravilhosa, né? Eu fico impressionada, assim, como ela conseguiu viver na periferia de São Paulo por tantos anos, conseguindo fazer aquilo que era importante para ela ainda, entendeu? Então ela plantava as ervas dela no jardim coletivo da Coab, que ela transformou num jardim dela. Então na cabeça dela era coletivo, porque todo mundo que quisesse uma flor ou uma erva, ela dava. Só que a escolha era dela e ela não via nenhum absurdo nisso. E ela ergueu essas paredes, fez ali o viveiro de codornas para vender os ovos de codorna e era isso aí, tava tudo certo. Mas também tinha uma vizinha que criava galinha dentro do apartamento, né? Então esses modos de vida, eles existem na Coab, no Singapura, né? Assim, nas periferias das cidades grandes. E eu acho uma maravilha. Não, é sensacional, porque isso me lembrou justamente o livro do Ernesto, porque ele vai para Bissau e tem uma altura lá que ele ganha uma galinha viva de presente e sai pela cidade carregando uma galinha da forma mais natural do mundo, né? E pega um transporte coletivo com a galinha ali segurando pelos pés. Realmente, a marca não é visível. O que Guiné-Bissau influenciou, sei lá, o modo de vida. Mas coisas como essas, situações e personagens pitorescos assim, o que você conta, Ernesto? De sair com uma galinha na mão no meio da rua, como é que foi isso? Então, essa história que a Bianca relatou, quando você estava comentando assim, me lembrou também esse episódio que eu relato no livro, porque os meus avós paternos, eles moravam numa cidade chamada Santo Domingo, que fica já na fronteira entre a Guiné-Bissau e o Senegal. E é uma cidade muito pequena, uma vila, lembra muito essa cidade de interior do Brasil, assim, sabe? Terra de chão batido,
uma praça no meio e as casinhas, né? Então a minha avó ela tinha também no quintal a criação de galinha, tinha a criação de bode, os bichinhos lá dela, os porcos. E quando ela me deu essa galinha de presente, ela queria que eu levasse essa galinha de volta para o Canadá, que era onde eu estava morando. Foi um presente. Ela falou: aqui, meu neto, uma galinha para você levar com você lá para a Terra dos Brancos, que era assim que ela chamava o Canadá. E, e aí eu disse para ela assim: mas vó, o pessoal do aeroporto, da companhia aérea, da imigração, aduana, vigilância sanitária, ninguém vai me deixar entrar com essa galinha no Canadá, não tem jeito. E aí ela ficou super decepcionada. Aí ela falou algo em crioulo, né? Foi tipo, poxa, esse pessoal é muito chato, muito cheio de burocracia, muito cheio de regras e que impede que meu neto possa levar com ele uma galinha que eu criei, como assim, sabe? Ela ficou muito indignada. Daí ela falou, tudo bem, então você tá voltando para Bissau, né, para a capital. Então você leva essa galinha daqui de Santo Domingo e lá você vai pedir para sua irmã matar a galinha e preparar para vocês um cozido e você come. Você vai ter que comer essa galinha antes de viajar, porque aí tinha algo também de ancestral e de espiritual nisso. Ela, através daquilo ali, ela estava abrindo os caminhos para que eu voltasse em segurança, né? Então aquela galinha não era só uma galinha, era também um ritual de passagem. Então ela falou, você precisa sacrificar essa galinha e comer essa galinha. Então peça para sua irmã fazer isso. E aí eu fiz essa viagem de van, né, de São Domingos para Bissau, carregando essa galinha, né, pelas pernas. E aí foi um mal barato isso, né? E aí a minha irmã lá em Bissau, ela então matou a galinha e tal, preparou, fez um guisado, aí eu comi. E voltei, foi tudo certo. E isso é ancestral, e eu tenho certeza que a avó, né, a Apolinária e a minha avó, inclusive, são da mesma geração, né? Porque a minha avó nasceu no início do século XX. Então, é capaz elas terem também aí ancestrais comuns, vai ver que eram primas de aí um lugar que a gente talvez não consegue identificar agora, mas eu tenho certeza que todos nós da diáspora temos aí uma ligação ancestral com a África, né? Então, eu acho que isso se revela, assim, nos modos de vida que o nosso povo brasileiro também carrega consigo até hoje. Isso que muitas vezes a gente lê como pitoresco está muito presente nos povos que vivem mais perto da terra. Então eu lembro, eu fui à Bolívia e atravessei parte do país com aquele trem da morte. E no trem as pessoas levam porco, levam galinha, pessoas de ascendência indígena, pessoas indígenas, né? Povos Quechua, Aymara. Então essa relação com a terra, com o bicho, com a planta, ela é muito próxima, tá muito perto do cotidiano. E aí eu acho curioso, porque pra gente não parece nada esquisito a gente abrir um freezer no supermercado e comprar carne congelada desses bichos. E as nossas crianças acharem que é desse jeito que a galinha nasce, né, no supermercado, cheia de hormônio, cheia de qualquer lixo que a gente coma e tá tudo certo. Mas essa relação mais cotidiana, eu fico pensando como nos falta, porque se a gente come galinha, por que a gente não convive com o bicho galinha? Essa coisa distante, asséptica, ela tem feito muito mal para as pessoas, tem feito mal para o planeta, tem feito mal. Então, assim, que as nossas avós inspirem, né, mais galinha nos nossos quintais. Total. E para trazer pro lado de cá também, quando eu era criança, cresci em João Pessoa, a minha avó materna também criava galinha, peru em casa. Eu sou da geração que a gente tinha o peru, que você ia engordando ele, e aí no Natal você matava o peru e comia. Hoje todo mundo compra o peru já no mercado congelado, mas eu ainda vivi uma época em que a gente engordava o peru. Então, isso aí é uma coisa nossa, né? Pois é, tem esses pontos de contato nos livros. Mesmo o fato de conjuntos habitacionais, né, Bianca? Você conta ali de onde a sua avó vivia, na Coab, né, que é o nome da moradia popular em São Paulo. E o Ernesto chegou a morar no CRUSP, que é a residência universitária da USP. Embora não tenha lembranças, você vai lá visitar depois e tal. Isso na época que a Bianca estava nascendo. Eu acho que se bobear, vocês conviveram em São Paulo aqui por alguns anos também, enfim... coabitaram a cidade, né? Vocês dois são, enfim, dessa geração em que houve uma ascensão social no Brasil, né? Ernesto, diplomata, a Bianca, uma autora. Quer dizer, o salto geracional é muito forte. E essa geração intermediária, como bem lembrou a Bianca,
foi aquela geração que às vezes até não aparece, né, no relato, porque quem faz o relato é a geração já agora que fez universidade, que andou pelo mundo, que viu o mundo inteiro e tal, e a geração ancestral que ficou, enfim, que trouxe essa herança toda. Ernesto, você como diplomata, o que você sentiu nessa viagem que você estava fazendo em termos diplomáticos? Porque a gente vê você mediando conversas difíceis na sua família, a sua irmã com problema no casamento, você vai lá, atua como um diplomata mesmo, né? Embora isso seja antes de você ter se tornado efetivamente diplomata. Conta um pouco desse lado aí do livro. Eu, de fato, não era diplomata na época, isso era em 2010. Eu só, depois, em 2014, que eu passei no concurso, me tornei diplomata. Em 2010, eu ainda era um físico. Fiz doutorado, pós-doutorado. Eu estava no meio do meu pós-doutorado quando eu viajei para Guiné-Bissau. E eu não tinha o costume de escrever, e naquela época muito menos de escrever em português, porque eu já fazia quase 10 anos que estava fora do Brasil. Então por isso que eu falei que aquele processo de escrita do diário foi uma coisa meio que veio de muito de dentro, assim, sabe? E eu conto isso porque esse processo foi muito intenso, e escrever é praticamente quase uma atividade assim que é diária do diplomata. Eu, sem saber, eu estava ali escrevendo quase que um relato de uma missão diplomática, mas eu não sabia que eu estava fazendo isso. Outra coisa que também eu acho que tem uma relação com a minha formação como físico é que o relato do que eu vi lá, eu tentei ser o mais fiel possível e registrar as coisas, né, de uma forma que fosse quase como se eu estivesse escrevendo ali os dados de um experimento de laboratório. Então eu estava ali tentando com algum rigor, ainda que eu não tivesse nenhum treino em ciências humanas, em história, em registros, né, desse tipo de viagem, de etnografias, enfim, mas eu estava tentando, com o que eu tinha de bagagem, registrar o que eu estava vendo de uma maneira que fosse rigorosamente objetiva. Mas eu também comecei a entender que eu estava permeado da minha subjetividade naquele processo, né? Então, foi uma descoberta que eu fui registrando ali no calor do momento. Isso que você fez aí referência, né, da minha função ali de mediador e de embaixador, de alguma forma, assim, né? Eu acho que eu tento não ser uma pessoa muito do conflito direto, eu tento sempre resolver as coisas por meio da conversa, por meio do diálogo, e que também é uma característica que é muito apreciada na diplomacia, né? A diplomacia é, na verdade, você chegar a algum objetivo por meio justamente das negociações, por meio do diálogo, e evitar exatamente as vias de fato, né? Eu acho que desde muito cedo eu já tinha trazido comigo, então, um pouco essas características, e assim, né, quando eu cheguei lá e vi, né, alguns desses conflitos familiares, eu também tentei com muito cuidado não interferir muito, sabe? Porque eu não conhecia, eu não sabia quem eram aquelas pessoas. Eu era um estrangeiro, no fundo. Como estrangeiro, você, quando chega num lugar que não é o seu, você também tem que saber se comportar. Então, de novo, isso são regras elementares de diplomacia que veio de uma maneira meio que natural, né? E aí eu tomei a decisão, então, de prestar o concurso para me tornar diplomata, e aí isso foi nessa transição entre 2011 e 2012, aí voltei para o Brasil, fui estudar para o concurso. Aquela habilidade de escrever bastante, com densidade, com volume, e de tentar fazer conexões entre as coisas, que eu, sem querer, fui desenvolvendo durante essa viagem. Porque na física eu não fazia isso, na física eu fazia conta, eu mexia com número, com fórmulas. E essa viagem que destravou dentro de mim essa capacidade de escrever com volume, né? E isso me ajudou muito também no meu processo, até depois de eu passar no concurso. Tanto que é engraçado isso, que quando eu fiz a prova em 2014, a prova de redação em português, eu passei com a segunda maior nota do Brasil. E assim, eu não sabia que eu tinha essa capacidade de escrever com precisão, escrever bem, assim, né, o português. Eu não sabia, eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo, né? E eu queria agora dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com uma pequena contribuição mensal, você apoia financeiramente a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no nosso site e também as nossas newsletters e vários outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras.
Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso novo site, que traz tudo sobre os últimos lançamentos nas livrarias, além dos debates sobre os temas muito relevantes na sociedade brasileira. Tudo isso foi realizado com o apoio financeiro dos nossos leitores. Eu também queria te contar que todos os nossos episódios têm uma página de repertório lá no nosso site. Então, se você quiser saber mais sobre a entrevista, os melhores momentos da conversa e outras curiosidades relacionadas ao tema, é só entrar lá na seção de podcasts do site da 451. E antes de seguir com o programa, a gente tem um recado para você da Tinta da China Brasil. Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e, caso não tenham ainda percebido, sou português. Sou o autor do livro Coisa que não edifica nem destrói, que já está disponível nas melhores livrarias brasileiras e no site da Tinta da China Brasil. Garanta o seu em tintadachina.com.br. E agora vamos lá para a segunda parte da conversa da Bianca Santana com o Ernesto Mané. Bianca, eu queria saber de você também essa parte da escrita. Você tem uma escrita límpida, incrível. Ver você falando também é muito impressionante pela clareza e beleza do texto. Quanto que você traz da jornalista e até da, talvez, antropóloga, você que é formada em ciências sociais, para escrever esse livro? O que você mobilizou aí da repórter que tem aí em você e também da antropóloga eventual que pelo menos estudou um pouco, alguma etnografia chegou a estudar, imagino, né? Estudei, pratiquei e fiquei orgulhosa da Lígia Sigô dizer que eu e meu grupo éramos excelentes etnólogas, né? Assim, etnógrafas. É uma alegria gigante. É isso, eu não pratico etnografia desde a universidade, mas eu acho que o olhar permanece. Eu não me formei em ciências sociais, mas fiz uma parte importante do curso. E não tenho dúvida de que tem ferramentas, né, que eu, sei lá, me apropriei delas. Eu tenho um facão muito afiado, Paulo. Então, assim, eu tinha escrito muito mais do que eu deixei na versão final. Eu me isolei por uma semana para terminar esse livro e o que eu fiz, basicamente, foi cortar coisas, né? E aí, quando o livro já estava pronto, assim, na última revisão, eu perguntei pra Juliana, editora da Foz, Juliana, eu quero tirar esse capítulo, posso? Dá tempo? Ela, não dá tempo. Não dá tempo de tirar mais nada. Você está proibida de cortar qualquer coisa, né? Porque pra mim a escrita, ela é algo muito pouco planejado na primeira versão. Então eu escrevo, e até nas oficinas de escrita que eu ofereço, eu estimulo muito as pessoas a escreverem sem filtros. Porque eu acho que muito filtro nesse primeiro momento, ele atrapalha, ele coíbe a escrita. Então eu escrevo sem filtro, sem plano, sem nada. Quando eu tenho ali um texto bruto, que pode virar um texto literário, que pode virar um livro, parte importante do que eu faço é cortar e construir estratégias narrativas, em que eu vou conectando as coisas, em que eu vou aprimorando, em que eu vou construindo coesão, em que eu busco, né, alguma clareza textual. Então eu demoro muito para transformar essa primeira escrita bruta num texto que eu tenho vontade de publicar. Mesmo que ele tenha um monte de problemas. Também acho que às vezes a gente fica com esse mito de que quando eu tiver o texto perfeito ele será publicado. Ele não vai ser publicado nunca, porque texto perfeito não existe. Qualquer texto pode ser aprimorado. O texto que a gente mais ama, ele pode ser editado por alguém, revisado e aprimorado. Mas assim, encontrar esse lugar do texto que eu gostaria de mostrar para alguém, que pra mim tá num ponto de maturidade, que é isso que eu gostaria de mostrar pra alguém, que alguém lesse, que fosse publicado com meu nome, mesmo com todas as imperfeições, eu gosto muito de chegar a essa versão. Mas eu demoro muito pra chegar a ela, porque eu fico cortando antes de chegar. Maravilha. E você vai registrando isso de alguma forma também? Você tem medo de cortar demais? Não, também, eu tenho versões. Eu sempre salvo versões. Eu não jogo fora de jeito nenhum. Porque aí se lá na frente eu me arrependo de algum corte, eu tenho onde procurar aquilo que eu joguei fora e não devia. E também aquilo que eu cortei pode virar novos textos. Não é lixo, não é pra jogar fora. E isso eu acho que tem bastante da jornalista, que, sei lá, tá apurando uma pauta e de repente a apuração fica grande demais, e aí aquilo vira um desdobramento, ou, né, uma retranca, algo dentro daquela reportagem que não é exatamente a reportagem, ou vira outro texto. Isso acho que tem muito de um olhar jornalístico, mas
tem um pouco, né, da busca pelos detalhes, da busca de uma descrição densa, que vem muito da antropologia. Então, acho que você foi muito perspicaz e generoso na sua pergunta. Obrigada. Não, tem muitos. O livro é cheio de detalhes muito significativos, coisas geracionais, a roupa da Pacalolo, né? Enfim, eu acho que mostra muito isso. Inclusive, dialoga com o Quando Me Descobri Negra, que é um livro que fala esse seu despertar, vamos dizer assim, para a sua própria negritude. O livro do Ernesto tem uma coisa que é curiosamente inversa, que é em Guiné-Bissau você é chamado de branco, e isso te choca, porque obviamente nunca você imaginou isso. Quer contar um pouco essa experiência na rua em Bissau ser chamado de branco pelas crianças que estavam brincando e tal? Esse ponto de ser chamado de branco, assim, realmente foi algo que eu coloquei no livro e fiz uma reflexão a respeito disso. Nunca tive nenhuma dúvida quanto à minha identidade étnica, racial. Eu sou mestiço, filho de uma mulher branca com um homem africano, mas fenotipicamente, assim, eu sou um homem negro e isso sempre teve muito definido, assim, para mim, né? O que eu estava, na verdade, buscando era um acolhimento e um pertencimento como africano, já que eu sou filho de africano. E aí, se você é filho de africano e guineense, que é uma sociedade patrilinear, africano você também é. Então, por um lado, a minha família deixou isso para mim muito bem definido. Falou assim, olha, seu pai é africano, você também é africano, seu pai é balanta, você também é balanta, seu avô é balanta, tudo isso. E por outro lado, quando eu estava andando na rua, por exemplo, aí as crianças me viam e me chamavam de branco e diziam assim, branco, branco, me dá dinheiro. E isso para mim foi um choque, porque elas estavam me vendo como um estrangeiro, como um não africano. Pela forma como eu estava vestido, pela forma como eu não falava a língua local, eu estava com a câmera digital, eu não morava ali. Então, eles associaram esses símbolos, esses códigos, com o não africano, com quem era de fora, com o estrangeiro. E a Guiné-Bissau é um país de colonização recente, né? Se tornou independente nos anos 70 e foi um país que lutou pela sua independência de uma maneira muito heróica, né? Foi um país que era chamado de a Vietnã da África. Então eles têm muito orgulho de terem conseguido expulsar o colonizador, aquela coisa da presença portuguesa de 5 séculos no país. Então, se você não é de lá, você é um estrangeiro e eles associam isso com o europeu, com o não africano. E o Brasil, para eles também, a gente sabe que o Brasil é o país que tem a segunda maior população negra do mundo depois da Nigéria. Mas uma criança da Guiné-Bissau não sabe disso. Não sabe por várias razões, inclusive porque a televisão brasileira que é passada lá, as novelas, os programas de televisão, mostram um Brasil que é um Brasil branco. Então eles acham que o Brasil é uma terra de gente branca. O pai dele, né, o Ernesto, saiu daqui, foi para uma terra de gente branca, e aí ele nasceu lá na terra dos brancos, ele veio para cá e se comporta, e tá aqui vestido, e tem uma câmera digital e tal, ele tá aqui como uma pessoa de fora. Então, isso é a branquitude, isso é o colonialismo, isso revela muito menos a questão fenotípica, até porque tem gente na Guiné-Bissau com um tom de pele até mais claro do que o meu. Não se trata do fenótipo, se trata de uma relação de poder, e que para eles a minha presença remetia muito mais à presença do colonizador português de pouco tempo atrás do que de um africano. Eu tive que construir uma história e depois eu explicava, não, na verdade o meu pai é daqui, meu pai é balanta, eu sou um mané também. E aí, você é um mané, você é um dos nossos, tal, entendeu? Então, foi uma negociação, né? Porque eu era um forasteiro e depois eu saí de lá como igual, né? Então, o branco é o forasteiro. Então, acho que eu estou dando algumas entrevistas sobre o livro e esse ponto tem sido muito perguntado, né, pelos entrevistadores e tal. E aí é preciso fazer um pouco essa distinção. Não que eu me senti como branco, mas é que o que é o branco no imaginário de uma criança africana. Eu acho que são duas coisas muito diferentes, né? E a Guiné-Bissau continua ainda sendo um país relativamente desconhecido para o brasileiro. Muito, né? Eu fiquei chocado, como a gente não sabe nada sobre a Guiné-Bissau. E, Bianca, por que você acha que a gente vai tão pouco, mesmo a África que fala português, né? Por que não existe um fluxo de intelectuais, de escritores que deveria conhecer Angola, deveria conhecer
a Guiné-Bissau, Moçambique, né? E tem o trânsito de lá para cá, né? A gente recebe aqui os grandes autores desses países, mas o que falta para a gente fazer esse circuito? E você sabe que a gente já foi em mais momentos, né? A independência de Angola, por exemplo, agora a gente tem um marco importante de 50 anos da independência de Angola. Teve uma excursão, assim, uma caravana de artistas brasileiros na década de 1970, Martinho da Vila, Chico Buarque, um monte de gente do Brasil, Jorge Amado, foi para Angola, tanto para apoiar o processo de independência, quanto também divulgando, né, as próprias obras. O Martinho voltou e fez música em homenagem. Então, acho que esse fluxo, ele aconteceu quando a gente pensa, por exemplo, do Abdias, lá no Congresso de Culturas Africanas. Teve, assim, a gente tem, né, na nossa história, um fluxo importante de ativistas, de militantes, de movimento negro, mas também de artistas indo para países africanos de língua portuguesa. Na nossa geração, e aí eu vou assumir que eu, Paulo e Ernesto estamos na mesma geração, acho que a gente não fez isso. E a gente não fez isso talvez porque a gente já não tivesse tão perto dos debates sobre colonialismo no continente africano. Então, acho que uma geração anterior vivenciou com muita força a luta por independência dos países africanos. Então, artistas solidários, tanto, né, contra o apartheid na África do Sul, quanto pelo processo de libertação dos diferentes países, tinha ali um vínculo de solidariedade que me parece que a nossa geração não conseguiu construir, né? A Conferência de Durban, em 2001, que também foi muito importante, muita gente do movimento negro esteve na África do Sul para os debates daquela conferência, é algo assim, a gente ainda estava numa vida jovem adulto, a gente ainda não estava nesse fluxo, e o primeiro destino das pessoas da minha geração, saindo do Brasil, quem estava ao meu redor, foi a Europa e a América Latina. O continente africano não parecia ter só o Atlântico no meio, parecia ter o universo inteiro no meio. E vamos combinar que o jornalismo brasileiro não fez um serviço tão bom, né, para pensar o continente africano. Até hoje de manhã, eu dei uma aula sobre colonialismo e falei sobre a Etiópia, que é um país africano que nunca foi colonizado. Os alunos, ninguém faz ideia disso. Porque quando a gente fala Etiópia, as pessoas pensam nas imagens de criança faminta, que foram muito propagadas na televisão no Brasil. Então, essa nossa imagem de um continente africano muito rural, muito perigoso, de muita guerra, muita fome, muito conflito, acho que afastou muitas gerações desse desejo de conhecer o continente africano, seja por medo, seja por uma falta de interesse mesmo de algo muito estereotipado. Imagina, os muitos países africanos têm uma diversidade imensa e é outra coisa. Agora a Etiópia está vivendo um momento de maior tensão, mas tem voo direto São Paulo a Addis Abeba. Entendeu? Você chega de Guarulhos a Addis Abeba, tem voo São Paulo, Cidade do Cabo, Joanesburgo, você tem voo direto para o continente africano. Então, não tem assim uma justificativa, me parece, nem de dificuldade de locomoção, nem de ser excessivamente caro. É caro, é óbvio, mas ir para a Europa é mais caro e as pessoas vão para a Europa. Tem algo de um imaginário, me parece, que a gente precisa construir ou retomar. Embora você falou aí da nossa geração, né? Em Angola, pelo menos, viveu uma guerra civil até o começo do século agora, que certamente não incentivava as pessoas, possivelmente, a ir fazer turismo e tal. Eu queria perguntar para você, Ernesto, qual a sua visão disso? Por que a gente conhece tão pouco os países da África de língua portuguesa, por exemplo? Ou então, por que a gente não sabe falar crioulo, né? Que é uma coisa muito legal do seu livro também, que você vai aprendendo, né, essa língua que une tantos povos, na verdade, que nem é a mesma em cada país, né, mas que tantos povos falam crioulo, vai dar do Caribe até o outro lado do mundo, né? Paulo, eu acho que eu posso trazer assim uma visão até diplomática também disso, né? Porque, de fato, nos anos 60, nos anos 70, houve aí engajamento do Brasil nos processos de descolonização dos países africanos. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola e que aconteceu justamente no mesmo período da independência da Guiné-Bissau, de Moçambique. Foi tudo ali mais ou menos naquele mesmo período, né? E a gente tinha então um interesse político de estar ali dando apoio. Você sabe que o meu pai, ele recebeu uma bolsa do Itamaraty para estudar no Brasil e não foi por acaso. Meu pai foi bolsista do programa PEC-G, que é um programa de intercâmbio acadêmico na graduação, que é uma das iniciativas de política externa do Brasil mais antigas da nossa diplomacia.
Então começou nos anos 60, justamente nesse período da descolonização dos países africanos, e segue até hoje. E o Brasil estava justamente tentando se tornar um polo de atração dessas pessoas, porque elas iam ser os quadros que iam formar os governos desses países. Existia uma iniciativa no campo cultural, teve as conferências de arte lá em Dakar, teve os artistas, os intelectuais que estavam engajados no processo de independência desses países. Havia um período de muita efervescência. E, ao mesmo tempo, a gente estava abrindo novas embaixadas, abrindo nossas representações diplomáticas, fomentando o comércio com esses países. Porque esses vínculos eles vão acontecendo em camadas, né? Então você, por exemplo, estabelece comércio, você estabelece linhas aéreas, você estabelece pacotes de turismo, intercâmbio acadêmico, intercâmbio cultural. Então você vai fomentando, vai adensando essas relações. E eu acho que nos anos 80 e 90 aconteceram coisas assim que talvez interromperam um pouco esse processo, que tem a ver com, sei lá, no nosso caso, a crise da dívida externa, que a gente entrou na década perdida. O Brasil ficou ali, né, no nosso processo também de redemocratização, teve que ficar muito em si mesmado, olhando para dentro, se reestruturando. Aí, no continente africano, também essa crise da dívida pegou os países também e foi muito difícil para muitos desses países que estavam recém saídos dos seus processos de independência. Então, houve um afastamento, né? E aí, teve a Conferência de Durban de 2001, que eu acho que é uma tentativa de olhar para a diáspora africana, e aí não só olhar o Brasil e a África, mas olhar todo o Atlântico Negro, todo o processo, né, que pega as Américas, que pega a diáspora que está também no outro lado do continente africano, e olhar isso de uma maneira mais holística, várias iniciativas que foram surgindo nessa época de mapeamento das rotas de tráfico, que envolve a Unesco, que envolve órgãos da ONU. Então, eu acho que a gente estava num momento de reconstrução, né, desses vínculos. E eu acho que agora o Brasil, novamente, neste governo, está tentando restabelecer uma política externa africanista para o continente africano, que a gente sabe que também nos governos anteriores foi menos prioritário. Então, isso passa também por ênfases e orientações políticas, passa, enfim, por fluxos de comércio. A gente não pode esquecer que a gente também teve uma pandemia 5 anos atrás, que isso também acabou interrompendo também os fluxos. O Brasil passou também por um processo nesses últimos 10 anos, né, uma economia que se retraiu e que a nossa capacidade também de fazer cooperação com os países africanos diminuiu bastante. Então, eu acho que a gente tem que pensar que quando o Brasil vai bem, quando o Brasil está institucionalmente forte, a gente consegue, então, fazer uma plataforma e estender a ponte para o outro lado. E vice-versa, né? Quando os países africanos eles estão passando por um processo de consolidação da sua independência, eles vão passar também a criar vínculos, vão passar a criar pontes e a procurar mais o Brasil, procurar mais também o outro lado da calunga, né? Como a gente fala lá no livro. Então, eu acho que é uma via de duas mãos, sabe? E que depende muito das condições materiais, objetivas, econômicas e políticas de cada um desses países, de cada um desses atores. Muito legal. E é incrível pensar que esse projeto em que seu pai veio para cá foi articulado durante um governo autoritário, né? Foi o governo da ditadura que fez esse reconhecimento de Angola, né? Não estou querendo aqui, enfim, claro que tinha interesses muito claros, mas, enfim, é realmente uma coisa que foi pioneira. Bianca, uma figura adorável do seu livro, personagem, é o pai. Vou dar spoiler aqui. O pai que trabalha no Jogo do Bicho, né? E que essa figura controversa, festiva, mas que ao mesmo tempo causa um pouco de embaraço, que é um livro muito sobre mulheres, né? E tem essa figura masculina controversa. Queria que você falasse um pouquinho disso aí. Também é outro ponto de contato entre os livros de vocês, né? Esse pai, que também é uma busca, né? Que também se busca intelectualmente na escrita. E esse pai que vai embora por diferentes razões e de diferentes jeitos. Tem esse pai que vai embora nos 2 livros. E no meu Apolinária tem esse pai que vai embora, tem o marido da Apolinária que também vai embora, e tem o Haroldo, filho da Apolinária, né? Que são 3 figuras masculinas muito diferentes entre si. Então, um funcionário público que dá no pé porque faz outra família, depois outra família, depois outra família. O outro muito sensível, mas um homem que não encontra caminho e vai pro alcoolismo e tá a vida toda ali, tanto dedicado a ajudar a cuidar
dessa família de mulheres. Mas ele, né, ele cuida da sobrinha, ele cuida da irmã, ele cuida da mãe, mas ele tem muita dificuldade de ter um projeto de vida, que é o Haroldo. E esse pai, que é esse bicheiro e que tá ali. No Quando Eu Descobri Negra já tinha ele me dando a espuma da cerveja. E aqui ele aparece de novo com as festas de aniversário que duravam 3 dias. E com a correntona. Paulo, talvez, assim, se eu concretizar meu próximo projeto literário, talvez seja o livro de um personagem inspirado nesse homem. Pensando como a gente tem falado, felizmente, muito mais sobre a violência racial sofrida no Brasil, principalmente pelos homens negros, quando a gente pensa na violência física e na morte dos jovens homens negros, mas assim, a gente tem pouco contado sobre esses homens. E aí, vamos ver se eu arrisco ou em outra narradora ou numa primeira pessoa a voz do Feliciano, um homem extremamente inteligente que não queria ganhar pouco num trabalho subalterno e que vai vender a força dele de trabalho para uma banca de jogo do bicho para ter o carro do ano e um monte de dinheiro, entendeu? E é isso aí. E é isso, se o valor é o dinheiro, então beleza, tá aqui o meu. Com os muitos problemas que isso envolve, inclusive a morte prematura, né? Um homem que morre com um pouco mais de 40 anos de idade. Isso é um personagem forte, assim, muito literário também, muito verdadeiro nesse sentido, né? E você, Ernesto? O livro gira muito em torno dessa figura que é o seu xará, né? O você xará dele, né? Vamos dizer assim. O Ernesto Mané, pai, né? Que é essa figura que, de alguma forma, também fez coisas aí como famílias pelo mundo e sumiu, abandonou. Quer falar um pouquinho dele, da busca que foi? Porque o livro tem uma beleza muito grande em torno dessa busca e que não é um clichê. Na verdade, você acaba subvertendo o clichê um pouquinho nessa investigação que você faz. Fala pra gente um pouco. Sabe que quando meu pai ainda era vivo, né? Meu pai faleceu já, fiz agora 11 anos. Eu falei que a gente se reconectou quando eu já estava, né, no início da minha vida adulta. E quando as pessoas nos viam juntos, assim, eles diziam, nossa, falavam pro meu pai, né? Como que você se parece com seu filho. E ele brincava, dizia, não, é o contrário, ele que se parece comigo. Né? Quer dizer, eu sou o xará dele, né? E o meu pai, quer dizer, uma figura muito complexa, que eu conheci muito pouco dele em vida. Eu conheci algumas coisas sobre meu pai de segunda mão, como eu te falei, muita coisa da boca da minha mãe, e dos familiares, né, do lado materno, de algumas poucas pessoas que conviveram com meu pai. E depois, quando eu me reaproximei dele, a gente teve alguns momentos assim de conversas. Ele não era uma pessoa também de falar muito sobre os traumas, sobre questões do passado dele. E quando eu viajei para Guiné-Bissau e conversei com as pessoas da família e pessoas próximas, eu também consegui coletar mais algumas informações, né, sobre ele. No livro, a tentativa que eu empreendi no livro foi de tentar justamente juntar esses pedaços todos e formar uma imagem de quem era esse homem, né? E que com seus defeitos, ele também tinha suas qualidades, era um ser humano. E que eu acho, assim, né, que o problema do racismo no Brasil, do colonialismo na África, passa pela negação da humanidade das pessoas negras, da nossa subjetividade. A gente está falando aqui do centenário do Frantz Fanon, que foi um homem que também morreu jovem, né? E que tentou descrever justamente o efeito do colonialismo, do racismo na psique das pessoas negras, dos homens negros. Então, esse livro também é um livro que fala do meu pai, fala do meu avô. Então, tem padrões que se repetem na biografia do meu pai que eu identifiquei na história do meu avô. E que eu identifiquei na minha própria biografia também. Então, a gente tem alguns estereótipos, né, que estão associados aos homens negros e que a gente tem que dar, digamos, o direito às pessoas negras, aos homens negros, mulheres negras, de terem a sua humanidade na sua complexidade, né, com suas qualidades, com seus defeitos. As pessoas não são iguais, as pessoas negras não pensam da mesma forma. E aí eu acho que explorar essa complexidade é talvez o dever dessa nossa geração agora, de olhar e tentar humanizar as pessoas, rehumanizar as pessoas negras, né, que tiveram a sua humanidade negada durante tanto tempo.
Então, acho que o meu pai é um pouco o resultado desses processos, né? É uma figura incrível, né, do ponto de vista literário, assim, porque a gente sabe dele só pelos outros. É aquele cara que não está lá. Em nenhuma cena do livro ele aparece fisicamente, praticamente nenhuma. Tem uma cena em que ele aparece, no leito de morte. Mas está sempre sendo o assunto, sempre todo mundo falando, e falando coisas pesadas, coisas difíceis, né? E você faz um movimento de compreensão desse cara que é uma coisa muito bonita mesmo. Bianca, eu queria te perguntar, assim, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, sobre exatamente, você fez esse exercício comovente, né, de retratar a sua avó e retratar a si mesma mais uma vez, nesse livro, tocando coisas profundas da vida, de família e tal. E o que você acha que perdura ainda do mundo da sua avó aqui no Brasil ou em São Paulo? Quer dizer, o que você acha que ainda está aí de bom e de ruim, vamos dizer assim? O que avançou desde aquele momento em que ela veio aqui para São Paulo, vem da Bahia e se instala aqui? E você agora, que está aqui falando sobre esse livro, dando entrevista, qual balanço você poderia fazer? Em 2025, eu conheço mulheres negras vindo da Bahia, de Pernambuco, da Amazônia, para São Paulo trabalhar, não como empregada doméstica, mas como gerente de agência de publicidade, como psicóloga. E esse é um fluxo migrante muito diferente do fluxo migratório quando veio minha avó, mas esse fluxo no qual minha avó veio, ele também não se encerrou. Esses fluxos coexistem. Então, as mulheres negras baianas, empregadas domésticas, faxineiras, em posição de subalternidade, morando em lugares inadequados e penando para sustentar minimamente a si mesma e aos filhos, essa realidade perversa perdura, continua. Mas a essa realidade se somou uma outra, que é mulheres negras na universidade, que vêm estudar, que vêm trabalhar, não na subalternidade, e que mesmo que a gente não tenha mudado, né, a estrutura social do Brasil, e mesmo que a gente não tenha uma mudança de classe social, a gente tem alguma mobilidade social de determinadas mulheres negras, muito predominantemente pelo acesso à educação. Então, não dá para dizer que não mudou nada, mas me parece que o principal ainda não mudou. E isso, quando a gente pensa, né, na história do Brasil, o país contado do ponto de vista de uma mulher negra analfabeta, empregada doméstica, esse Brasil ele não está suficientemente contado. Então, a gente tem Carolina Maria de Jesus Catadora de Papel, a gente tem personagens fantásticas da Conceição Evaristo, tanto nos contos quanto nos romances. A gente tem a Quendé, da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. A gente tem personagens muito importantes da nossa literatura que a Conceição Evaristo nomeia escrevivência, né? Mulheres negras escrevendo a partir dessa vivência coletiva. Mas quando a gente pensa no conjunto da literatura brasileira, ainda é muito pouco, muito pouco. Então, a gente tem muitas histórias ainda para contar, que são histórias, às vezes, que estão no nosso imaginário, mas não estão na literatura, ou histórias que não estão nem no nosso imaginário e precisam entrar por meio da literatura. Então, eu fico, assim, muito grata por ter podido conhecer minha avó Apolinária e ouvido suficientes histórias dela a ponto de inspirar a criação de uma personagem. E para mim fica muito divertido, assim, contar que quando a minha mãe leu esse livro, ela gostou. Isso é muito raro, porque a minha mãe não costuma gostar do que eu escrevo. Então, tudo que minha mãe leu da minha não ficção, ela discorda. Ela fala, não foi bem assim, não é bem isso, você não lembra direito. E a gente sempre tá conversando sobre as versões e os olhares, né? Mas quando ela leu Apolinária, ela falou, filha, como você lembra de tudo isso? Como ela contou tanta coisa pra você? Eu falei, mãe, eu não lembro, eu inventei. Ela não me contou. Isso é invenção, né? E ela disse que não, que aconteceu desse jeitinho. Então, assim, pela minha mãe, acho que eu sou mais uma escritora de ficção do que de não ficção. A ver. Que maravilha. E outro livro que eu acho que é super necessário, que fala muito sobre tudo isso que você falou agora, que perdura a parte ruim, vamos dizer, é o Quem Limpa, né? Esse livro infantil, mas que deveria ser distribuído para a população inteira, né? Eu acho que é um livro que dá vontade de comprar para um monte de amigos e pessoas que eu conheço, que é um livro que saiu pela Companhia das Letrinhas, né? Quer falar rapidamente desse livro? Que é um livro que faz essa pergunta
capciosa, né? Quem limpa, né? Pois é, e o curioso é que a gente não tem um livro infantil com essa temática. Pensa que a gente tem livro infantil sobre tudo, milhares de livros sobre várias histórias possíveis a partir de um mesmo tema. E esse trabalho cotidiano da limpeza da casa, do trabalho doméstico, que está presente em todas as casas, a gente não tinha um livro infantil. Eu, pelo menos, não conheço nem língua portuguesa, nem outra língua, um livro desse jeito, né? O que revela tanto sobre o que as feministas chamamos de trabalho de reprodução da vida, tantas vezes invisível, né? Mas é um livro, enfim, é para as infâncias e ele é uma ironia, né? Então o livro começa, a Ana Cardoso, que é a ilustradora, a gente trabalhou super bem juntas, e aí tem uma conversa entre as palavras e as imagens, né? E aí, assim, num lugar muito, muito distante, ou tudo ficava uma bagunça, ou tudo ficava limpo magicamente. E no limpo magicamente, você tem ali umas crianças sem fazer nada, e uma mulher, muitas vezes uma mulher negra, no fundo, escondidinha, limpando, ou cozinhando, ou fazendo algo, esse mágico, né? E aí o livro continua. Não era como aqui, em que todo mundo divide, cada um faz um pouco, cada um faz o que pode, todo mundo fica bem. Esse é o livro. Mas o que eu tenho ouvido, né, principalmente de professoras, a partir da leitura das escolas, é que para as crianças pequenas viram nossa, mas não é tão distante assim, não, mas é aqui, não, mas calma, mas como é que é? E as crianças mais velhas ficam irritadas. Então, assim, meus filhos, por exemplo, falaram, mãe, quem vai gostar desse livro? Ninguém quer saber disso. O que me diz que é importante. Não, aqui em casa já é leitura obrigatória. E você, Ernesto, quer concluir? Nessa sua busca por ancestralidade, você foi para um espaço que parecia mesmo ancestral, né? Uma plantação de arroz, onde sua avó morava em condições extremamente precárias, né? Realmente, assim, um salto enorme. Queria te perguntar que percepção do tempo você acaba tendo depois disso tudo? Paulo, a minha viagem para Guiné-Bissau, que foi em 2010, foi para mim muito revelador em vários níveis. E engraçado porque, né, quando eu visitei os meus avós em Santo Domingo, assim, parecia muito uma cidade de interior brasileira. E Bissau também parecia, alguns bairros de Bissau, bairros de periferia de algumas cidades brasileiras. Que você vê o esgoto a céu aberto, que você vê lixo na rua. Aquele momento, para mim, o estranhamento que me causou foi muito mais no nível de ver que muito do Brasil eu estava vendo lá na África e muito da África eu via no Brasil, até hoje. Ao mesmo tempo, apesar de os meus avós viverem no lugar que não tinha, por exemplo, eletricidade, mas na simplicidade deles, eles tinham uma alimentação simples, mas nutritiva, eles não estavam comendo hambúrguer, batata frita, Coca-Cola, né? Não estavam malnutridos, né? Então, eles comiam comidas frescas, frutas, verduras, peixe, carne que era caçada. Esse lado, assim, da alimentação ancestral tradicional, eu acho que a gente teria que talvez resgatar muito mais, porque é o que vai dar pra gente uma vida muito mais saudável, né? Então, a modernidade, como a gente entende hoje, nem sempre é a melhor resposta para os problemas da humanidade, né? E as pessoas, elas, apesar de terem uma expectativa de vida baixa, por outros motivos, não por uma alimentação de baixo valor nutritivo, né? Era muito mais porque tem doenças endêmicas que poderiam ser tratadas com facilidade, mas que falta hospital, falta remédio. Então, eu acho que a gente tem que tentar encontrar as lições positivas da modernidade, olhar para as soluções mais tradicionais, fazer uma síntese disso e tentar encontrar as formas de melhor viver. Outra coisa que me chamou muita atenção lá foi ver que a modernidade, o rolo compressor do capitalismo ocidental chegou com muita violência lá também, né? E isso está alterando justamente esses modos de vida mais tradicionais das pessoas. Isso aconteceu com a gente, isso aconteceu em todos os cantos do mundo. Esse processo que o Norbert Elias fala, né? O processo civilizador. Isso apaga também, é um grande epistemicídio que vai apagando conhecimentos, saberes tradicionais que vão se perdendo, as línguas que vão se perdendo. Durante essa viagem, a minha tentativa no diário foi de tentar registrar um pouquinho disso, para que isso ficasse, sei lá, como registro ainda que impressionista, assim, e muito mais para eu também ter isso como um registro da minha memória e da minha subjetividade naquele momento, mas que como um mapa, né? Como um mapa do caminho, do que era possível naquele momento e o que estava acontecendo na Guiné-Bissau naquele momento, e que são processos muitas vezes irreversíveis, né?
É isso, e aí acho que os livros como os de vocês é que fazem essa síntese de tradição e modernidade, passado e presente, e também podem imaginar o futuro. Isso que é o prazer da escrita e tal. Beleza, gente. Muito obrigado, Bianca Santana. Parabéns pelo Apolinária, que está saindo agora pela editora Fósforo. Mais um livro incrível da Bianca. Um prazer a leitura e a sua inteligência na página ali. É muito, muito legal. Parabéns. E o Ernesto Mané, que estreia na literatura, estreia com o seu primeiro livro, Antes do Início, aqui pela nossa editora da casa, Tinta da China Brasil. Valeu, Ernesto. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Paula, Bianca. Foi um prazer aí compartilhar essa tarde aí com você. Obrigada. Um abração. Muito obrigado, gente. Valeu. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. Nesse quadro, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. A dica de hoje é do escritor e pesquisador Otávio Santiago e foi gravada durante a Feira do Livro desse ano. O Otávio participou de uma mesa com o Amaury Arraes, que é editora aqui da 451, para falar do livro Só Sei Que Foi Assim, a trama do preconceito contra o povo do Nordeste, que o Otávio Santiago acabou de lançar pela editora Autêntica. Aqui para o 451 MHz, o Otávio fez logo duas indicações. A primeira é a HQ Arlindo, da Ilustra Lu, que é como é conhecida a quadrinista Luísa de Souza. A outra é o romance Madame Xanadu, do escritor e ilustrador Aureliano. Os dois foram publicados em 2021, o Arlindo pela editora Seguinte e Madame Xanadu pela editora Nacional. Eu não poderia deixar de prestigiar aqui dois autores gigantes do meu estado, né, que é Ilustra Lu e Aureliano. Ilustra Lu fez Arlindo, né, ela que também ilustra e traz a coisa do quadrinho muito forte. Essa é uma história que ela vinha compartilhando nas redes sociais e que depois foi transformada em livro, e foi um livro de sucesso. Ela foi indicada ao Jabuti, inclusive, por esse livro, Arlindo, de Ilustra Lu, e também Aureliano, que tem um livro maravilhoso, um romance maravilhoso chamado Madame Xanadu, que vai contar a história dessa drag queen que tem uma complexidade muito interessante, que frequentava um dos bairros mais antigos da cidade de Natal e traz um Nordeste assim completamente não estereotipado para mostrar que a nossa subjetividade, os lugares que a gente quer ocupar e o que a gente pode ser vai muito além daquelas narrativas já prontas que existem sobre nós. Então essas foram as dicas do Otávio Santiago, Arlindo, da Ilustra Lu, publicado pela Seguinte em 2021, e Madame Xanadu, do Aureliano, que foi lançado pela editora Nacional no mesmo ano. E agora aproveita que você está aí com seu celular por perto e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que achou desse episódio. É só clicar ali no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado ao Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schultz, Cristiane Gonçalves dos Reis, Daniela Falcone, Eliane Marta Teixeira Lopes, Elisa Von Randel, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Jaime Mendes, Kellen Gutierrez, Lorena Grise, Lucimara Carvalho, Luísa Franco, Marcos Apóstolo, Maria de Lourdes Maciel Silva, Márcia Cristina Fraguas, Mário Rico Fernandes, Matheus Cacique Moraes, Murilo Carvalho, Patrícia Rodrigues Sanches, Paula Fontana Fonseca, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bitar, Samuel Valim Bolonha, Thiago Barreto, Valéria Midena, Valécia Lopes Baldin e Vladimir Mucuri Cardoso. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do episódio 160 do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 29 de agosto, sexta que vem. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.